Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e curtir esse vídeo, que isso me ajuda muito. Vocês sabem que a gente está nessa série falando sobre parábolas, as parábolas que Jesus contou. E aqui tem um card para você falando da parábola que a gente já disse a primeira vez, que foi a parábola do semeador, a parábola das parábolas, a palavra que vai expandir sua mente para você visualizar o reino de Deus, talvez como uma forma que você nunca viu. Mas hoje a gente vai estar falando de uma outra parábola, que é a famosa parábola do joio e do trigo. Uma parábola que eu vou explicar para você qual é a relação dela com a nossa vida e por que Jesus contou essa parábola. A gente não perder tempo aqui, não ter que ler o texto, eu quero contar a parábola para você. Basicamente, Jesus ele vai dizer que existia um campo e um senhor que era dono desse campo, ele foi, plantou sua semente naquele campo, mas enquanto ele dormia, veio um homem e plantou também sementes nesse campo, porém sementes ruins. Enquanto o Senhor plantou o trigo, esse inimigo veio e plantou o joio. Quando os empregados desse senhor, eles veem o que acontece, eles falam: Senhor, o senhor não quer que a gente retire o joio que foi colocado junto com o trigo? E aí ele responde assim, ele fala: não, deixem isso para o tempo da colheita, porque se a gente arrancar antes, corre o risco da gente levar o trigo junto. Pegando isso que Jesus falou, eu quero já trazer para você uma coisa que eu falei no outro vídeo. Jesus ele conta parábolas, né? Porque isso foi profetizado que ele contaria parábolas ao povo, e Jesus ele faz muita coisa por causa das profecias que foram ditas a respeito dele. Então ele conta essa parábola também por causa de algo profético. E uma coisa importante que eu vou falar em todas as parábolas aqui é sempre essa divisão da forma como Jesus ensina de forma diferente quando ele está com a multidão e quando ele está com os discípulos. Porque essa parábola mesmo, Jesus ele conta desse jeito que eu contei para você, para a multidão. Quando ele vai estar com os discípulos mais tarde chegam para Jesus e perguntam assim: Senhor, nos explica essa parábola. O que o Senhor quis dizer com essa parábola? Assim como ele faz na parábola do semeador. Então Jesus ele vira para eles e fala assim: olha, o campo é o mundo, o trigo são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo é o maligno, os trabalhadores são os anjos, o Senhor é o Pai. Aí ele fala: a colheita é o dia da consumação dos tempos. E lá ele fala, né, que ele separaria o trigo e colocaria no celeiro, enquanto o joio ele jogaria fora para ser queimado. E quando ele explica, ele fala: olha, os justos são os filhos do reino, eles vão reinar com o Senhor, eles vão resplandecer no reino do seu Senhor. Já os que são maus vão ser jogados no lago de fogo para serem consumidos. E aqui, o que a gente já tem que começar a entender? Muitas pessoas, elas querem tirar muitas coisas das parábolas. O que eu quero dizer? Elas querem ensinar muitas coisas dentro de uma parábola. Porém, a gente, antes de querer ir para outros lugares que essa parábola pode nos levar, nós temos que ir para o lugar que ela nos leva, de fato, que foi o seu objetivo, que foi a razão de Jesus contar essa parábola para a sua igreja. A razão aqui, para mim, ela fica bem clara, que é o que Jesus diz. Ele fala: olha, no mundo tem aqueles que são os justos, aqueles que são os injustos, aqueles que são do bem, aqueles que são do mal, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são filhos do maligno. Ai, o diabo tem filhos, né? Porque Jesus ele fala: olha, se vocês estão mentindo, o pai da mentira é o diabo. Então vocês são filhos dele. Então o que a gente está querendo dizer aqui, o que Jesus está querendo dizer, é que existe uma forma de comportamento de pessoas no mundo, existe uma forma de comportamento de justiça no mundo, que ele separa como joio, que ele separa como trigo. Se você for ler Provérbios, você vai ver muito isso, sobre o justo e o injusto, sobre o homem reto, o ímpio, sobre o sábio e o tolo. Ele vai fazendo essas comparações que muitas vezes está falando da mesma pessoa, mas de formas diferentes. Então aqui Jesus ele deixa muito claro que no nosso meio vão existir pessoas ruins. E talvez isso responda muito da pergunta que as pessoas fazem, né? Ah, por que ainda existe mal no mundo? Como que Deus permite que tais coisas aconteçam? E a gente sabe que realmente são coisas horríveis, são coisas que a gente, se for ver a história, histórias de guerra, época de guerras lá atrás, né? A Segunda Guerra Mundial, entre outros momentos de muita brutalidade no mundo. E o que acontece hoje dentro dos nossos países é muito feio o que acontece, é muito duro, é muito mal. Como Deus permite todas essas coisas? E aí é quando Jesus está respondendo essa questão. Ele está dizendo: olha, existem os maus sim,
eles foram plantados também no mundo. Então existem os justos e existem os injustos. Existem aqueles que são maus, aqueles que não creram na mensagem, aqueles que não se converteram dos seus caminhos, aqueles que não reconhecem o seu pecado, que não se arrependem dos seus pecados. E eles estão no mundo. E eles vão viver na sua maldade. Então é muito interessante que os anjos, né, eles falam assim, Senhor, você quer que a gente vá lá? Pensa essa conversa lá entre Deus e os anjos. Senhor, quer que a gente vá lá? Resolva a parada, né? Passa a espada em todo mundo, passa a espada ali, corta todo mundo, elimina todos os inimigos de uma só vez. Aí ele fala, não vamos fazer isso. Porque se a gente fizer isso, corre o risco de também a gente acabar levando os justos junto. Aí ele diz, vamos esperar o dia da colheita, o dia da consumação dos séculos. Então aqui Jesus, além de ele estar respondendo sobre a maldade e a permissão de Deus sobre todas essas coisas, não é que Deus permite e está tudo bem. Ele está dizendo, essas coisas ruins vão acontecer, mas um dia a colheita virá, porque tudo que se planta se colhe, um dia a colheita virá e eu vou vir para resolver toda a injustiça. Essa é a promessa dele. Essa é uma das promessas que engloba todo o assunto escatológico, por exemplo. Então Jesus aqui, ele está sendo bem escatológico e ele está apontando para a gente uma esperança contra a maldade de que ele vai resolver essas coisas, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, existe um dia que a colheita virá e as coisas serão resolvidas. E é interessante que ele fala no tempo da consumação dos séculos. A gente vai ter vídeos aqui sobre escatologia. Tem pregação minha aqui no YouTube, você pode procurar no YouTube da Poema Tabaté, falando sobre esse assunto, principalmente para adolescentes, então eu estou bem tranquilo lá, não está difícil o que eu estou falando. E ele está sendo bem escatológico, ele está sendo bem pontual no que ele está dizendo, apontando que virá um dia da consumação do século, virá um dia em que as coisas serão resolvidas. E aí ele diz assim, e esses maus, o joio, serão jogados no lago de fogo. Não vai ter boi, eles vão ser jogados lá. Ele fala, mas os justos, eles reinarão no reino do Pai. Eles vão resplandecer no reino de Deus, falando do nosso futuro de justiça. Então essa parábola aqui, ela é bem curta, ela é bem objetiva, tem bastante coisa que a gente podia ir abrindo de leque, mas o que ela de fato está falando é do futuro e do julgamento futuro, da colheita futura, do destino dos maus, do destino dos bons, de que algumas coisas sim vão acontecer no nosso tempo, mas que elas vão ter colheita, de que Deus não vai passar pano, Ele vai vir resolver tudo isso, Ele sabe que o joio está no meio do trigo, Ele não está sendo pego desprevenido, e Deus vai vir resolver a colheita, separando tanto o joio quanto do trigo, separando o ímpio do justo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.